29 anos, perdeu mãe, perdeu pai. Enquanto a gente estava junto, perdeu tia, perdeu avó, né? Então, assim, é um cara que sabe o que é luto, né? Sim. Oi, gente! Eu sou Ceci Correia, pedagoga, musicoterapeuta, educadora musical. E estou aqui com uma figura ilustre, que eu admiro bastante, para a gente conversar um pouquinho sobre musicoterapia. Com vocês, musicoterapeuta Wagner E Lima. aí, prazerzão, tá aqui. Obrigado. Wagner, conta para essa galera. Quem é você? Se Beleza. apresenta. Sou Wagner Lima, musicoterapeuta, especialista em autismo, especialista em ABA, porém, tudo não começou na música nem na musicoterapia. Minha formação base é na Universidade Federal de Alagoas em Ciências Contábeis. E essa é uma boa, é uma boa pra gente, é uma boa curiosidade, né? Mas a música esteve na minha vida desde os 10 anos de idade. E aí, Então, aprendendo. ó, já que ele já começou, Já vamos seguir começou essa cantando. linha aqui. Então conta pra gente como que você passa nesse caminho de ciências contábeis e chega na musicoterapia. Pois é, a Ciências Contábeis me levou para trabalhar na área administrativa da área da saúde. Então, lá, trabalhando 8 anos e meio em hospital, não diretamente na contabilidade, mas no atendimento mesmo ali, ainda garoto. Então, lá eu comecei a ter apreço pelo cuidado de pessoas, trabalhando em hospital. Depois eu fui ser gerente de uma clínica, também na área da saúde, na área da gastro, e aí o cuidado com as pessoas foi me inspirando. Até que, sendo músico, por hobby, né? Já tive banda de rock, etc e tal. Sendo músico por hobby, eu conheci a pós-graduação em musicoterapia. E, graças a Deus, não havia pré-requisitos, né, de ser da área da saúde. Mas eu já tinha muito conhecimento a respeito da área da saúde por conta desses 10, 12 anos trabalhando e envolvido diretamente com os médicos, cuidados com os pacientes, etc. E aí disse, pô, musicoterapia, bacana. E aí fiz 2 pós-graduações em musicoterapia e o mercado aquecidíssimo, né, na musicoterapia e logo me encaixei e aí fui desenvolvendo, fui crescendo. Muito bem, olha essa história, tá vendo, gente? Eu acho ótimo, porque a gente vai descobrindo que os caminhos todos levam à musicoterapia. Então vamos lá. Aí, Wagner, a gente entendeu como é que você chega na musicoterapia. Hoje, quem é o Wagner musicoterapeuta? A sua relação, assim, a gente quer que você conte pra gente de dentro para fora. Não é mais a profissão, quem é? Como é que você se sente? Quem é você na musicoterapia hoje? Bem, o Wagner musicoterapeuta, ele é um cara apaixonado por evolução. É um musicoterapeuta que entende que não vai ter o paciente para sempre. Adoro poder dizer que aquele paciente evoluiu da musicoterapia para o ensino de instrumento, que aquele paciente recebeu alta. Então, assim, é uma pessoa, o Wagner musicoterapeuta, ele é uma pessoa apaixonada por evolução. Eu não quero ter o paciente para sempre. Tudo bem, estar 2, 3, 4 anos com o paciente, mas o importante é dar a ele autonomia. E como eu sei que a música transformou a minha vida, mas o poder de executar música, né? As pessoas têm a música como algo importante, mas muitas vezes um consumo passivo da música. Mas é diferente quando você tem um instrumento musical, você aprende a tocar um instrumento musical e você faz daquilo válvulas de escape, né? E isso é a autonomia. Então eu acho que a minha maior paixão hoje como musicoterapeuta é fazer as pessoas evoluírem, fazer as pessoas terem autonomia na música e ter nela essas vias de escape e de desenvolvimento, por aí. É bonito, é bom, né? É bom a gente se encontrar, né? Você sabe quem é você hoje na musicoterapia. Sabendo quem é você na musicoterapia, a minha pergunta é: quem te levou, quem te inspirou até o Wagner que é hoje? Você consegue citar 3 pessoas que fizeram parte desse seu caminho pra gente? Consigo, tranquilamente. E em ordem. A primeira pessoa que apareceu na minha vida como para a musicoterapia se chama João Gilberto. Hoje, doutor em musicoterapia. É, doutor, eu encontrei o trabalho dele no Instagram, etc. E aí aí chamei ele no direct. Você tem uma ideia como o Gilberto é? Chamei ele no direct, e aí tal, não sei o que. Ele disse, eu posso te ligar? Aí eu, pode. O cara me ligou e a nossa primeira conversa foi de 40 minutos.
falando sobre musicoterapia, a forma como ele trabalhava. João Gilberto, hoje doutor em musicoterapia, faz um trabalho fantástico em Teresina, no Piauí. E aí ela foi a primeira pessoa. A segunda pessoa, Elisa Keller, nossa querida mentora, onde nós somos professores, foi essa outra pessoa. E olha, eu acho que essas duas colunas foram que me sustentaram para hoje eu ser muito professor, coordenador de pós-graduação, né, etc. E palestrante, inclusive, agora no Seminário Alagoano de Musicoterapia. Né? Então, essas duas bases são suficientes para o No crescimento de seu hoje que eu caminho. tenho. Isso. Entendi. E aí, Wagner, quando a gente fala de musicoterapia, a gente fala de transformar vidas, né? Como você falou, de superação, de que você tem esse objetivo de que as pessoas vão, né? De trabalhar com essa autonomia, assim. Então conta pra gente uma experiência, eu sei que deve ter muitas, mas conta uma história, assim, uma experiência de um paciente que teve um marco assim que está aí em você. Um marco que ficou e que fala, eu era um Wagner até aqui, depois disso eu fui um Wagner melhor, um outro Wagner. Conta pra gente. Pronto, eu tenho um caso, eu tenho esse paciente até hoje. A gente está há quase 3 anos juntos e tudo começou por ele gostar muito de violão. E aí a tia dele, né, me chamou e é um paciente Down, 29 anos, perdeu mãe, perdeu pai. Enquanto a gente estava junto, perdeu tia, perdeu avó, né? Então, assim, é um cara que sabe o que é luto, né? Sim. E aí a gente começou com musicoterapia e tal, e ele batia no violão desordenadamente, cantava loucamente, e a gente foi ordenando algumas coisas até que a gente percebeu uma certa habilidade dele e um gosto por instrumentos de tecla, começando pela escaleta e agora o teclado. Então, com 2 anos de musicoterapia, a gente transitou para o ensino de instrumento adaptado e hoje ele toca teclado com as duas mãos, né? Ele faz a tríadezinha lá bonita, adora cantar, através de um método que eu não sei se fui eu que criei, se tem outra pessoa que fez isso antes de mim, mas eu fui vendo como ele se comportava, a forma como ele era capaz de ler alguns números, porque ele não lê e não escreve, né? Mas ele conhece alguns números, então a gente foi trabalhando pela técnica numérica, por uma técnica numérica, e aí hoje a gente tem o caderninho dele com cifras que ao invés de cifras são códigos numéricos, e aí hoje ele toca, ele faz as músicas, então a sessão de musicoterapia virou aula de instrumento adaptado, que é uma técnica que agora eu já uso em outros pacientes. A gente desenvolveu com ele, foi o meu primeiro caso de transição, e hoje eu já tenho uma outra paciente com deficiência intelectual leve, que a gente já está transicionando, e aí essa técnica numérica agora, uma vez consolidada, ela já pode ser aplicada em outros pacientes para fazer essa transição. Vem aí, gente, daqui a pouco um curso sobre a técnica numérica, aguardem. Yes! Com certeza, Né, Wagner? Conhecendo o Wagner empreendedor, eu sei que em breve ele vai com disponibilizar isso para certeza, vocês. com certeza, pode esperar. E já caminhando para o fim, para quem está chegando, Wagner, Wagner que é professor de pós-graduação, né, foi professor, é palestrante, montou aqui o primeiro simpósio, seminário de musicoterapia de Alagoas, foi fantástico, está acabando agora, mas foi lindo. E ele vai agora dar um recado para você, musicoterapeuta que está começando agora. Olha lá na câmera e dá um recado para lá, Wagner. Musicoterapia, existem vários caminhos para o desenvolvimento profissional. Musicoterapia não se resume à prática dentro do ambiente clínico. Você tem tantas outras habilidades, eu tenho certeza que você tem, tantas outras habilidades que são possíveis de serem exploradas e você utilizar a música, a musicoterapia, o ensino de instrumento adaptado para pessoas atípicas, diversas possibilidades onde você pode sim prosperar, crescer, ser um profissional de referência na tua cidade. Musicoterapia não foi feita para ser uma terapia simplesmente complementar, uma terapia que fica em terceiro lugar, de jeito nenhum. Ela é protagonista. A musicoterapia, por ter a música como instrumento principal, como ferramenta principal, ela é poderosíssima. E com certeza você aí tem toda a capacidade de criar um projeto, de entender como você pode ser próspero sendo um musicoterapeuta. Não viver sofrendo por aí, mas realmente assim se apaixonar pela profissão primeiramente e depois entender que sim, ela pode te dar um bom retorno e você pode sim ser um nome de destaque e referência na tua cidade e no teu estado aí onde você mora. Agora, como em todas as nossas entrevistas, a gente fecha
esse podcast com a frase que vai para o outdoor. Qual é a sua frase sobre musicoterapia que a gente coloca em neon piscando para o mundo inteiro ver? Que frase é essa, Wagner? A musicoterapia transforma vidas, mas não só do paciente, a do musicoterapeuta também. Muito bem. Gente, eu tô adorando essas frases. Eu realmente acho que vou fazer uma série de camisetas com as frases que vocês estão falando, tá? Porque eu tô adorando. Então foi essa a nossa entrevista. Obrigada, Wagner. Obrigado, É um sim. prazer. Obrigada. Eu tô amando Maceió, é lindo. Obrigada pelo acolhimento. Obrigada por Isso. tudo. Muito sucesso. A gente se vê em breve, né? Por aí. Com certeza, com certeza. Obrigado. Obrigadão. Tchau, galera.